não compro mais. Você é um produtor bom, que você tem a tua fazenda adequada, vem para mim. Não adianta, porque a gente tem percebido que isso tem marginalizado o mercado e, obviamente, a gente precisa, pelo tamanho da empresa e pela escala, a gente precisa de fornecedor e o que a gente tem percebido é que é necessário auxiliar esse fornecedor, esse pecuarista, esse produtor, que na maioria das vezes não é um grande produtor, a ter auxílio de como ele deve seguir na regularização ambiental. O que mais a gente ouve de reclamação desses produtores é que quando eles querem seguir numa regularização ambiental, não estou falando só do Pará, aqui parece que as coisas andam mais rápido, mas em outros estados é a dificuldade de dar sequência num processo de regularização. Então, o que a gente vem buscando é dar um apoio para pelo menos indicar o caminho de como é que esse produtor pode seguir para se tornar um produtor legalizado. Eu acho que o desafio é grande ainda. Na questão de sustentabilidade, não existe competição, porque as empresas todas estão no mesmo barco e quanto mais a gente puder, quanto mais a gente puder trabalhar junto, é melhor para todo mundo, porque na regra do mercado, né, foi um pouco do que você disse, né? Se todo mundo estiver competindo nas mesmas condições, é justo para todo mundo, a gente vai falar de questões comerciais. Então a ideia é que todo mundo possa, numa grande rede, apoiar, né, e a gente ter aí uma cadeia de fato harmonizada na questão socioambiental, e aí a briga fica na questão comercial de cada empresa. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, queria saber. Oi, Oswaldo, Earth Innovation Institute. Uma coisa interessante que quando você terminou, você colocou dessa importância de trabalhar junto, né, com outras iniciativas do setor privado. E não é só a carne, isso serve para... a mesma coisa acontece com soja, com palma. O setor privado acaba assumindo muito de compromissos que o governo tinha que fazer, né? Ações que o governo tinha que fazer, atuar para ajudar a dar esse passo acima, né? Então, da mesma forma que você convidou o Jean para trabalhar junto, como você acha que pode envolver o governo para trazer o governo a cumprir um pouco desse papel também dele? Estão me ouvindo? Alô? A gente tem tentado, em diversos fóruns aí, discutir algumas questões que extrapolam a esfera privada, né? E a gente percebe que esse caminho ele é bem mais lento, mas é necessário. Então, o que a gente tem buscado para não ser uma coisa entre uma empresa e o governo, e uma esfera do governo, a gente tem tentado fazer agendas, né, montar agendas via representações, como por exemplo a BIEC, que é uma das associações que representam as indústrias que exportam carne. A gente também conversa com a UNIEC, que tem uma representação bastante forte aqui no Pará. E levar uma agenda que é uma agenda comum de todas as indústrias, né, seja no caso aqui por exemplo, né, com a soja, a gente tem um grupo de trabalho que é carne e soja com o IBAMA. A gente vai lá para Brasília, a gente se reúne periodicamente para discutir melhorias na disponibilização das informações. Então a gente vem conversando, né, mas é sempre bastante onerosa essa agenda, é bastante lenta
E uma das nossas propostas, que acho que vai tomar força agora esse ano, é que a gente, pensar como é que eu vou colocar para vocês entenderem, para a gente minimizar essa questão do vazamento. A gente está falando de monitoramento, quando a gente fala que estou olhando aquela fazenda que me fornece. Eu estou falando diretamente daquele que eu tenho relação, mas a cadeia é muito mais ampla que isso, né? E aí o que a gente está colocando como proposta? A gente está colocando como proposta que tecnicamente seria bastante viável, mas a dificuldade é muito mais política, que é vincular a emissão da GTA à consulta das listas do IBAMA e do trabalho escravo e, quiçá, CAR e desmatamento. Porque a gente entende que esse documento, como ele é um documento que dá início ao processo de movimentação na cadeia, se desde lá do começo a gente já matar esse problema, a gente descontamina a cadeia sem onerar as empresas. Eu não crio uma relação desconfortável entre, no caso do JBS, e o pecuarista. Mas é um processo que é, né, regulamentado, e aí é uma força bem maior. E aí vale para todo mundo, não é só comigo, não é só com a FRIG, né, não é só com a Deli, aí vai valer para a cadeia como um todo. Então, é um trabalho a ser feito. Oi, Paulo Barreto, pesquisador do Amazon. Você mencionou a situação da lista de trabalho escravo, né, que não está disponível agora, e potencialmente há um risco de ter menos informação também sobre o CAR, porque a portaria que regulamenta o CAR, a portaria federal, coloca restrição de acesso a dados dos indivíduos, né, para identificar quem é dono da área. Se vocês estão se preocupando com isso, já fizeram alguma análise, se vocês vão ter problema a partir quando os dados que hoje estão nos estados passarem a fazer parte do CICAD, né? E aí você mencionou também essa rede de consultoria para ajudar os produtores a se regularizarem. Se você pudesse dar um pouquinho mais de detalhe, tem regiões específicas que vocês vão focar? Quantos produtores, quais são as metas de produtores, quanto de investimento vocês vão ter nesse tipo de atividade? E qual seria exatamente a atividade? Vocês vão ajudar a fazer o CAR? Tem algum outro apoio adicional? Bem, essa questão da disponibilidade de informação e acessibilidade da informação é sempre um problema, né? Aconteceu isso com a lista do trabalho escravo. O CAR é uma preocupação enorme. Hoje no Pará é o estado que está mais aberto, a gente consegue ter essa informação acessível, então eu tenho bastante confiança dentro da cadeia do Pará, o que está acontecendo. Tenho bastante dificuldade no Mato Grosso, Rondônia nem se fala, Acre a gente está começando a ter um pouco mais de disponibilidade, mas de fato é uma preocupação. E acho que isso é uma coisa que está sendo também trabalhada, não é uma preocupação só das indústrias que precisam da informação do mercado, mas também organizações aí da sociedade civil estão brigando bastante pela transparência no CAR. Hoje ninguém sabe dizer com certeza qual é a porcentagem de propriedades que já tiveram seu CAR protocolado. E aí o que acontece? Nesse caso a gente precisa da informação, a gente acaba, né, partindo para uma estratégia privada. Aí vamos nós construir os mapas e ter informação dentro de casa para eu garantir, né, para a sociedade, para o meu cliente, que a gente está cumprindo e que a gente não está fomentando o desmatamento na Amazônia ou qualquer outra prática ilegal. Então, infelizmente, o cenário é esse. E qual era a outra pergunta? Sobre o apoio aos produtores. O apoio aos produtores. O apoio aos produtores, a gente está montando nós estamos focando primeiro aqui na região da Amazônia, então a gente já tem aí 3 consultorias que vão estar, né, localizadas, Rondônia, Acre. No Pará a gente ainda não tem ninguém, porque aqui, como eu disse, o processo andou melhor, né? A gente conhece bem nossos fornecedores aqui. Um para o Mato Grosso, Maranhão e Maranhão. Depois no Sudeste a gente também vai trabalhar, o primeiro foco é trabalhar o CAR, a gente precisa dessa informação, a gente precisa fazer com que isso avance.
junto com o CAR, né, a gente abastecer nosso sistema de monitoramento, que depende dessa informação geográfica para rodar. E aí, a sequência é, aqueles que estão com problema, ter, né, a continuidade do trabalho para fazer a regularização. No nosso caso, o investimento é mais em comunicação, então a gente vai usar bastante os nossos canais, da nossa capilaridade em campo, para levar esse apoio ao fornecedor. O que a gente combinou com a parceria que a gente tem feito com as consultorias é justamente esse apoio em disponibilizar o nosso fornecedor para a consultoria. A gente tem acordado um preço que seja competitivo para evitar abuso de mercado e também para a gente não derrubar o mercado local. As consultorias são consultorias locais, para privilegiar o mercado local. E a gente tem aí alguns canais bastante que atendem, né, que chegam bastante na rede, na casa dos pecuaristas, como o programa de televisão, e a gente vai usar desses mecanismos para divulgar. Então, o apoio é mais fazer essa conexão entre o técnico e o fornecedor. Para vocês terem ideia, hoje a gente tem 2.000 fazendas bloqueadas por um desses critérios que eu falei no nosso cadastro, né? E não é interesse a gente manter ninguém bloqueado. A gente quer que todo mundo participe do mercado. Porque, como eu disse, se ele não está vendendo para mim, está vendendo para alguém. Esse gado não morre velho no pasto. Então a gente não está ajudando bloqueando, a gente quer trazer para o mercado. Mais alguma coisa? Marcos, aqui do CRA. Eu gostaria de saber como é que vocês estão tratando a questão da rastreabilidade. Porque com a especialização que ocorre também no bovino, existem muitas fazendas de cria, recria, de crescimento e tem a de engorda. Vocês pegam a engorda. Como é que trata a rastreabilidade desse bovino? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente, né, Breno, a gente está tentando achar uma solução. O Rômulo também me pergunta sempre sobre isso. Não existe ainda um sistema que a gente possa dizer que está funcionando. O que está acontecendo são estratégias que estão sendo desenvolvidas. Não só a JBS está fazendo isso, tem outros grupos também fazendo. E a gente está mapeando como é que a gente pode dar confiabilidade nisso, que seja fácil de usar e que a gente consiga dar escala, porque a gente tem projetos pilotos com grupos controlados, né, de fornecedores, onde a gente orienta boas práticas, né, faz restauração, mas é um grupo hoje com 50 fazendas. Agora, como é que eu dou uma escala num projeto desse para alguns milhões de fazendas, né? Então, isso é um desafio enorme. A gente ainda não tem uma resposta para isso, mas a gente está se empenhando e, assim, o legal é que num processo desse não é uma solução individual de uma empresa. A gente está falando de uma cadeia. Então, estou sentada na mesa discutindo isso, eu estou falando com a organização da sociedade civil, eu estou falando com um cliente meu, estou falando com uma consultoria de tecnologia como a AgroTools, está todo mundo sentado discutindo qual seria essa estratégia. Tem outras organizações também fazendo a mesma coisa. Ainda não tenho resposta. Alguém mais? Bem, sou o Jair da Embrapa, né? Vocês atendem o mercado nacional e o mercado internacional, é isso, né? Sim. Em relação ao consumidor mesmo, no setor privado, como é que você vê se existe uma diferença nessa exigência de qualidade do mercado nacional e internacional? É claro que também isso é muito segmentado. O internacional é muito segmentado e o nacional seria mais ou menos assim, uma questão proporcional. Por que eu lhe pergunto isso? Eu fiz um estudo aqui com o mercado de açaí, né, que é um produto hoje importante, e o resultado foi o seguinte: as indústrias dizem o seguinte, a indústria de processamento de açaí, o que é que o mercado internacional quer? Qualidade e certificação. Tem que ter certificação, tem que ter qualidade.
que o mercado nacional quer? Preço. Qual é o internacional da renda? Eu pergunto, como é que é o mercado nacional e internacional? Como é que você compara assim? Fora a iniciativa governamental, né, disso aí. O setor consumidor, o setor privado mesmo. Por favor. Ok. O mercado interno não está preocupado com essas questões. O consumidor do mercado interno, ele quer saber preço. Tá? Se a gente tiver lá na gôndola uma carne que custa um pouquinho mais cara, mas que eu consigo garantir a origem dela e que ela está preservando a Amazônia, ele não vai levar por causa disso. Até porque se ela custar um pouquinho mais caro, ele não vai levar mesmo. Então, o mercado interno não está muito preocupado com isso, não. Óbvio que tem alguns setores da sociedade, né, que questionam, que argumentam e tem que estar de olho que isso é um movimento crescente. A consciência do consumo está aumentando, mas ainda está longe de ser uma grande pressão consumidor do mercado interno. O mercado externo, ele é bastante diversificado. Se a gente falar da Europa, a Europa é super rigorosa. A Europa quer garantia. A Europa quer saber de onde vem e ela enche o saco, para falar português bem claro. Mas aí se a gente fala de outros mercados, né? Por exemplo, a Venezuela é um mercado que a gente atende muito. Não está preocupado com isso, né? A Rússia também não. Está mais preocupado com questões sanitárias e outras barreiras. Então é muito, muito segmentado. A gente vai falar da Inglaterra. A Inglaterra é um mercado extremamente exigente. Às vezes compra muito pouco, não compra nem o corte, compra os recortes de uma carne que vai enlatada. E eles são super rigorosos. Vêm, fazem auditoria nas fazendas, querem saber. Mas o que para a gente é mais preocupante, e a gente vem lutando bastante com alguns clientes, que até o Dr. Daniel comentou aqui, é a questão de clientes de grandes empresas, né? São grandes empresas que a política é não compro se for da Amazônia, né? E quando a gente tem esse posicionamento do mercado, a gente não está ajudando, esse grupo, esse demandador, né, que está pedindo produto, ele não está ajudando a combater o desmatamento, ajudando a desenvolver, e é isso que a gente vem tentando derrubar. Porque a gente quer mostrar que se eles estiverem juntos, demandando carne, mas exigindo que essa carne tenha origem, eles estão colaborando com o desenvolvimento local. E se a gente estiver desenvolvendo a região, com certeza aquele produtor não vai abrir novas áreas, se ele tiver condição de ter renda com aquele número de animais, né, praticando uma boa pecuária. Então, o mercado é bastante diversificado e aí a gente, independente das condições de mercado, a gente tem que seguir com uma política. A gente sabe que é de longo prazo e a mudança não vai acontecer, né, de um ano para outro. A gente já vem trabalhando nisso há algum tempo. Então, já força, porque o caminho é longo ainda.